Abraham, Abraão, nous connaissons tous nós os conhecemos todos. la vie A d'Abraham, vida de Abraão, la foi a d'Abraham. fé de Abraão. Abraham que Dieu a appelé Abraão que Deus o chamou et Dieu l'a dit, e Deus lhe disse, quitte ta patrie, deixa a tua pátria va e vai dans un endroit no local que moi que eu je vais te montrer. vou te mostrar. Laisse ta patrie Deixa a tua pátria et partez e d'ici. vai embora daqui. Et Abraham, E Abraão, la Bible a a dit Bíblia que diz qu'Abraham a que obéi à la voix Abraão de Dieu. obedeceu a voz de Deus. Dieu a fait des Deus, promesses ele fez promessas dans la vie na d'Abraham. vida de Abraão. Quand Dieu a dit à Abraham E de quando partir, Deus tinha dito a Abraão de partir, il avait 75 ans. ele já tinha 75 anos. Abraham est E parti. Abraão partiu. Les choses n'ont pas été As faciles. coisas não foram Abraham fáceis, devait lutter. pois Abraão deveria lutar. Abraham devait s'affermir Abraão devia se fortificar pendant ce chemin, durante esse caminhar, pendant les difficultés durante a qu'il dificuldade va rencontrer en que chemin. ele encontraria Et pelo il a caminho. rencontré des E difficultés. ele encontrou grandes Mais dificuldades. Abraham, Mas Abraão, la seule chose a única qui le coisa tenait fort, que o mantinha forte, la seule espérance a qu'il única avait, esperança que ele c'est tinha en Dieu. era Deus. Parce qu'il a cru Porque ele cria à la voix de na l'Éternel. voz de Deus. Abraham Abraão, s'est posé ele se dans la pôs confiance. na confiança En Dieu. em Deus. Il avait la totale Ele confiance tinha a total confiança en Dieu. em Deus. Il faisait Ele fazia tout ce que Dieu lui dit tudo o de faire. que Deus dizia para ele Même dans fazer. les moments E difficiles, até nos momentos tão difíceis, même quand c'était compliqué, mesmo quando era même complicado, quand il ne voyait pas mesmo quando ele não la via porte de sortie, a porta de saída, Dieu dit va par là. Deus dizia a ele, vai para Abraham, il allait Abraão, ele ia, parce qu'il avait la porque totale ele confiance. tinha a total Abraham confiança. avait une confiance aveugle Abraão, ele tinha uma confiança cega à Dieu, em Deus. comme Dieu nous le demande Como aujourd'hui. Deus hoje, ele nos De lui pede faire confiance, que devamos mais fazer confiance aveugle. mas uma confiança Ce n'est cega. pas le Não malvoyant, é que enxerga, mais un aveugle, complètement aveugle, mas é cego de qui ne verdade, voit rien. que não vê nada. Il fait confiance Ele faz confiança à quelqu'un em alguém pour le guider. para que os guie. Il est sûr Ele tem a et il a la certeza confiance e ele tem a que cette confiança personne va le que essa guider. pessoa vai Il va guiar l'amener où e il vai veut y aller. levá-lo onde ele quer Dieu ir. nous demande aujourd'hui Deus, ele nos pede de lui hoje faire confiance de fazer aveugle. confiança nele cegamente. Comme Abraham lui a fait Como confiance. Abraão o fez Dieu confiança. a fait promesse Deus, ele fez uma dans la vie promessa na d'Abraham. vida de Mais Abraão. ces promesses que Dieu a Mas faites, as promessas que Deus fez, il devait se réaliser. eles deveriam se Abraham realizar. n'a pas croisé les doigts Abraão, ele não cruzou os pour braços attendre les para promesses que esperar Dieu lui avait as faites. promessas que Deus tinha Parce que feito. ces promesses, Porque as suas les promessas, promesses de Dieu, as promessas de Deus, il peut seulement elas réaliser só podem se dans realizar la vie d'une personne na vida de si alguém je mets en se pratique eu colocar em prática la parole de a Dieu, palavra de si Deus, j'écoute la voix se eu de Dieu escutar a et voz que de je le Deus mets en e pratique. eu colocar em prática. L'apôtre Paul a dit comme ça. O apóstolo Paulo Ce dizia, que vous avez vu aquilo que viste et entendu de moi, e escutaste de mim, mets-le en pratique. coloca em prática. Et le Dieu E o qui Deus surpasse l'intelligence que supera as sabedoria, sera avec vous. ele estará com você. Si nous mettons la parole de Se Dieu nós en colocamos pratique, a palavra de Deus em prática, rien ne sera nada difficile. vai ser difícil. Parce que l'Esprit Saint de Porque o Dieu Espírito va Santo de habiter en Deus, nous que vai morar et em il va nós, nous guider. ele vai nos C'est lui guiar. qui nous rend forts. É ele que nos fortifica. C'est lui qui fait qu'on n'a pas peur d'affronter ce monde. Faz com que não tenhamos medo Abraham, de enfrentar o mundo. Il a Abraão, affronté toutes les ele difficultés. enfrentou todas as Il a dificuldades. affronté tous les Ele dangers. enfrentou todos os perigos. Il n'a pas peur Ele não teve parce medo. que l'Esprit de Porque o Dieu Espírito de habite Deus en lui. habitava nele. Parce que Dieu Porque Deus, lui-même le protégeait. ele mesmo o Pourquoi protegeu. Dieu a protégé Mas Abraham? por que Deus protegeu Parce qu'il lui a Abraão? fait une promesse? Porque ele tinha feito promessa? Non, loin de là. Não, longe Parce disso. que Abraham a obéi à sa É voix. porque Abraão Parce obedecia. qu'Abraham a mis en pratique Porque Abraão colocava em prática la parole de a l'Éternel.
l'Éternel. palavra de Deus. Dieu a dit quitte ta patrie. Disse, deixa a tua pátria. Abraham a quitté sa patrie. Abraão deixou a Dieu a dit va dans un endroit Deus disse, vai que je vais te montrer. lugar que eu Abraham est allé. E Abraão Il foi. a obéi. Ele obedeceu. L'obéissance O obedecer d'Abraham de Abraão a fait que la grandeur de Dieu que a grandeza se de Deus réalise dans sa se vie. realizasse. Afin que la promesse que Dieu Que a a promessa fait à Abraham que tinha feito Abraão se réalise. fosse Ce n'est realizada. pas la facilité, Não foi a mais facilidade, c'est par la foi. mas foi a fé. C'est pour cela É qu'Abraham por isso que Abraão a été notre foi de la paix, de la foi. foi o nosso pai da fé. C'est pour cela qu'il est le père d'une grande É por nation. isso que ele é o pai de uma À grande cause de sa foi. por causa de sua fé. Quand Abraham a été justifié juste, Abraão foi justificado como justo. il n'était pas encore circoncis. Ele ainda nem era circunciso. C'est pas à cause de la E circoncision não foi por causa qu'Abraham a été circuncisão justifié juste. que Abraão foi justificado. Mais la Bible a dit à cause de Mas sa a foi. Bíblia fala que foi por causa Il da a sua cru en fé. Dieu Ele cria et il a mis sa parole e ele colocou a sua en palavra pratique. em prática. C'est cela E é qui isso fait que la que grandeur de faz Dieu com que a grandeza va de se Deus réaliser dans ta vai vie. se realizar em vós. Ce n'est pas assise au milieu Não de é l'église. sentado no meio da Ce n'est igreja. pas en étant chrétien. Não é sendo crente. Cela ne sauvera personne. Isso não salva ninguém. Mais celui qui est Mas aquele que é membre du corps de Christ, membro do corpo de Cristo, cela isso va t'amener vai te levar dans le salut. à salvação. Tout le monde peut être chrétien, comme je l'ai dit ce Todos matin. podem ser crente, como eu disse. Être chrétien, Ser crente c'est facile. é muito fácil. Je crois que Jésus existe. Eu creio que Jesus Je existe. suis chrétien. Você é um crente. Je crois que Dieu existe. Eu creio que Deus Je existe. suis chrétien. E eu sou crente. Mais pour être membre du Mas corps de para ser Christ, membro do corpo de ce Cristo n'est pas pour tout le monde. não é para todos. C'est ce qui va É abandonner esse que vai abandonar le passé. o passado. Ce qui ne va pas regarder en Aquele que não arrière. vai ficar olhando para trás. Ce qui marche. Aquele que anda. Ce qui abandonne. Aquele que abandona. Ce qui fait de Jésus Aquele que faz de Jesus sa priorité. a sua prioridade. Ceux-là, É esse ils sont le membre que são os du membros corps de Christ. do corpo de Cristo. Et non un simple E chrétien. não simples crente. Celui qui dit Aquele chrétien, que se diz crente, mais qui n'a pas une vie mas que não tem uma vida agréable à Dieu, agradável para en Deus, communion avec Dieu, uma comunhão com Deus, il sera au milieu de ele l'église. vai estar no meio da Et il igreja. va périr aller en E enfer. ele vai morrer e ir pro Mais il ne va inferno. pas être dans le royaume. Mas ele não vai estar Il no faut reino. être membre du Tem corps de que Christ. ser membro do corpo de Cristo. Non un simple chrétien. Não um simples crente. Satan croit que Jésus Satanás, existe. ele crê que Jesus Il est existe. chrétien. Ele é um Est-ce que crente. Satan E será que va Satanás être sauvé? vai ser salvo? Si Satan va être sauvé parce qu'il croit que Jésus existe, Será que Satanás será salvo porque ele qu'est-ce crê que nous que faisons Jesus ici alors? Então, o que fazemos aqui? Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, Então, tudo que fazemos nous hoje, perdons notre temps. perdemos nosso tempo. Mais non, Mas não, Satan Satanás va être jugé vai ser julgado et lancé en enfer où il y aura le feu, onde orar o feu grincement de dents, e ranger de dentro. avec ses anges. Com seus La Bible a dit que les anges qui ont été rebellés avec Satan vont être jetés junto dans com le feu Satanás, avec Satan. vão ser lançados no fogo junto com Alors mes ele. frères et sœurs, Então, irmãos, il ne suffit pas d'être chrétien. não é o suficiente ser Il só faut crente. être un chrétien membre Tem du que corps de ser um Christ. crente membro do corpo de Cristo. Abraham a Abraão, montré l'exemple. ele mostrou o maior Il exemplo. marchait Ele andava parce qu'il croit en porque Dieu. ele cria em Deus. Il marchait, Ele andava, il n'a pas peur ele não parce tinha qu'il medo, savait porque ele que le sabia plus grand que o maior est avec lui. estava com Et ele. rien ne pourrait l'arriver Nada poderia parce que Dieu est plus grand que tout. porque Deus é maior. C'est cela que Dieu veut de nous. É isso que Deus quer de nós. Fais-lui confiance. Faça confiança Marche nele. avec Ande Jésus com ele. parce que nous avons cru. Porque cremos Et nous e savons nós que les sabemos choses que célestes as coisas est celestiais entre les mains de Jésus-Christ. estão entre a mão de Les Jesus. choses As terrestres coisas est terrenas entre les mains de estão Jésus-Christ. na mão de Jesus Cristo. La semaine dernière, A semana que je vous ai dit passou, comme ça, eu tinha os dito assim. préparez votre vie Preparem céleste a vossa vida pour celeste vivre la vie para viver a vida terrestre. terrestre. Pourquoi? Por
quê? Dieu nous l'a dit. Porque ele Cherche Deus nos diz, premièrement procurar em primeiro mon royaume o meu et ma reino, justice. a minha justiça. Et tout, E tudo, tout, tudo, tout ce que tu en as tudo besoin, que tu precisares, je te eu donnerai vou te dar. par-dessus Acima de tudo, toutes choses. todas as coisas. Alors, Então, préparons-nous preparemos-nos pour le rencontre para encontro avec Jésus. com Jesus. Et Dieu Deus va nous faire vai vivre nos fazer viver la grandeur, a grandeza, sa puissance, o seu poder, son abondance o seu abundância sur cette sobre terre essa terra, qui est dans la que tempête. está. Les chrétiens, Os crentes, ils attendent eles esperam un retour à la normale, uma volta retrouvent leurs normal, habitudes, voltar à leur vie comme avant. normalidade, a vida Mais cotidiana, le membre du corps de mas Christ os membros do corpo de n'attend Cristo, pas un retour à la eles não normale. esperam uma Ils vida se préparent normal. Eles se preparam pour attendre le retour de para Jésus. esperar a volta de Jesus. Celui qui est membre du corps de Aquele que é membro Jésus-Christ, do corpo de Jesus, il profite de ce temps-là ele está aproveitando pour se esse rapprocher de tempo Jésus. para se aproximar Il mais, se sanctifie encore para plus. se santificar ainda Quand nous mais. faisons le jeûne, Quando nós fizemos ce n'est jejum, pas pour Dieu, não é para Deus, c'est pour nous-mêmes. é para nós C'est pour mesmos. nous sanctifier, É para nós pour que santificar, l'Esprit Saint para que de o Dieu Espírito Santo de puisse Deus habiter en nous, possa viver em pour qu'on nós, puisse se para rapprocher que de Dieu. possamos se aproximar mais de C'est pour Deus. cela le É chrétien por isso que doit o crente gêner tem que et jejuar prier e orar pour être agréable à para ser Dieu. agradável a Deus. Dieu a dit à Abraham, Deus, ele falou a Abraão, le fils que Dieu avait promis à Abraham, o filho que et Deus Dieu tinha l'a prometido donné a quand Abraão, Abraham avait 100 ans. e esse filho que foi lhe dado quando ele Mes tinha frères et 100 sœurs, anos, Dieu a dit à Abraham, e Deus quitte disse a ta Abraão, patrie deixe tua et pátria va e vá dans un lieu em que je lugar vais te montrer. que eu vou preparar. Abraham avait você. 75 ans. Ele tinha 75 anos, Abraão. Quand Dieu a donné E l'offrande quando Deus lhe qu'il deu avait promis Isaac, o filho que ele tinha il prometido, avait 100 ans. o Isaac, ele já tinha Combien 100 d'années anos. qui est passé? Quantos anos se passaram? Combien d'années qu'Abraham Quantos a anos passé Abraão dans la passou persévérance perseverando pour attendre para Isaac? esperar Isaac? Beaucoup d'années. Muitos anos. Aujourd'hui, les chrétiens Hoje os crentes ne peuvent pas passer un não jour, podem passar ne peuvent pas dia, passer une semaine, não podem passar ne peuvent pas uma passer un mois. mês, Il abandonne e Dieu. ele já abandonou Dieu ne Deus. l'a pas répondu à sa prière de Deus suite. não respondeu a sua oração na Il hora. abandonne E Dieu. ele abandona Deus. Dieu ne l'a pas donné. Deus não nos deu Quoi manger aujourd'hui? o que comer hoje. Il accepte le plan du Ele diable aceita logo o prato dans la rue. na rua. Parce que Seigneur, Porque, Senhor, ça c'est le mot du chrétien. esse é o mot. Ce n'est pas le membre du corps de Christ. Não são os membros C'est do corpo le de chrétien. Cristo, mas é o crente. Seigneur, Senhor, tu connais ma vie. tu conheces minha vida. J'ai besoin de cela. Eu preciso Pour disso vivre. para poder viver. Je ne peux pas, Eu Seigneur. não posso. Aujourd'hui, Hoje, je ne peux pas aller à eu não posso ir l'église ao culto. parce que je dois travailler. Eu tenho que trabalhar. Sinon, je ne vais pas manger. Senão, eu não vou comer. Dieu t'a dit quoi? Deus te falou o quê? Cherche ma justice, Procura a minha justiça. mon royaume, Procura o meu tout ce reino. que tu as E besoin. tudo que tu C'est moi qui te necessita. le E é eu donne. que vou te Si dar. tu mets ton travail Se tu colocar o teu à la trabalho place de Dieu, no lugar de Deus, tu as choisi Satan. tu escolheste E não Satanás Jesus. e não Jesus. Mais si tu mets Dieu Mas tu colocares Deus à sa place no seu lugar, et le travail à sa place, no seu lugar, no seu tu as lugar, choisi tu Jésus. escolheste Jesus. Tu as choisi Jésus. Tu escolheste Jesus. Et Abraham, E Abraão, il a reçu Isaac. ele recebeu Il est Isaac, content. ele estava feliz. Mais plus tard, Mas mais Dieu va tarde, lui demander Isaac. Deus lhe pediu Isaac. Combien d'entre nous Quantos de nós que Dieu nous que donne Deus nos dá et Dieu demande, e Deus pede on refuse de e a donner. gente refusa de entregar? Au lieu de donner, Em vez de on entregar, quitte le face de Dieu. a gente entrega a Dieu face. a demandé à Abraham Deus Isaac, pediu a Abraão e le Isaac, fils qu'Abraham attendait autant de filho temps. que tanto ele Et esperava. aujourd'hui, Dieu l'a E demandé hoje encore. Deus o pedia novamente. Abraham, Abraão, il a dit, mais voici, Seigneur. aqui estou, Senhor. Mais voici. Aqui estou. Abraham a préparé Isaac. E Abraão Ils ont preparou marché Isaac. combien de jours? E eles andaram quantos dias? 3 jours. 3 dias andando. La Bible a dit dans le A troisième Bíblia diz jour, que no terceiro dia, Abraham, Abraão, il voit ele viu la montagne, as montanhas. le lieu où Dieu l'a dit de Lugar donner onde Isaac Deus en tinha holocauste. dito para que ele Le troisième jour, oferecesse a il ele. a aperçu le lieu. 3 dias andando e lá ele Abraham viu o avait lugar. le temps
Abraão tinha o tempo de changer d'avis. de mudar de Il ideia. a eu le temps de Ele teve réfléchir. o tempo de refletir. Pourquoi Dieu ne l'a pas Por dit? que Deus não lhe disse? Sacrifier ton fils là maintenant. Sacrifica ele agora mesmo. Parce que Dieu a voulu Porque Deus quis qu'Abraham que a Abraão eu le temps tivesse o de tempo réfléchir, de de pensar, revenir à sa de décision. voltar à sua própria Dieu decisão. voulait voir la Deus réaction queria d'Abraham. somente ver a Parce reação que de quand Abraão. Dieu nous parle, Porque quand l'Esprit de Dieu nous parle, quando o Espírito nous Santo sommes de Deus animés, nos fala, nós estamos nous sommes animados. contents, Nós nous estamos sommes dans la felizes, joie, nós estamos nous parlons en langue. falando em língua. Mais une fois Mais uma vez que l'émotion de l'homme que a emoção do homem va passer, vai passar un jour, dia, 2 jours, 2 dias, 3 jours, 3 tu dias n'es plus en e émotion. você não está mais Et emotivo. là, E tu então es face você está à la diante situation. da situação. Et maintenant, E agora, quelle est la décision qual é a que decisão tu vas prendre? que você vai tomar? Dieu a laissé Abraham, Deus deixou Abraão il a donné le temps e deu tempo de réfléchir para que ele pensasse, pour voir para ver s'il va se revenir. ele vai voltar atrás Dans da sa sua decisão. decisão. Parce que la Bible a dit Porque a Bíblia diz qu'après toutes ces choses, que depois de todas essas coisas, Dieu a mis Abraham à Deus colocou l'épreuve. Abraão à Il a mis prova. Abraham à l'épreuve. E ele provou. Donc Abraham devait passer cette Então, épreuve Abraão ele tinha que passar essa pour prova être para ser le père o pai d'une grande de nation, uma grande le père de nação, la foi. o pai da fé. Qu'est-ce qui arrive dans E nos o que jours? aconteceu no dia de Le hoje, chrétien prie, o crente ora, Dieu n'a pas répondu. Deus não responde. Le chrétien prie, O crente ora, Dieu n'a pas répondu. Deus não le responde. chrétien perd O crente perde d'espérance. a esperança, Il perd même des fois ele la perde foi. até a fé Il va muitas dans le vezes monde e cai no et mundo manger e vai le comer vomi o vômito où il avait vomi. onde ele já tinha Le chrétien va dans le O monde crente vai no et il mundo accepte le e plat ele aceita o prato de Satan de Satanás. parce que Porque c'est trop long de temps foi muito pour tempo attendre. para esperar. Dieu comprendra. E Deus vai Il est un entender. Dieu d'amour. Deus é um Deus Il de est un amor. Dieu de paix. Deus de paz. Abraham n'a pas fait ça. Abraão não fez essa atitude. Abraham allait jusqu'à la Abraão, fin. ele foi até o final. Abraham, Abraão, il a levé le couteau ele levantou o pour cutelo égorger son unique para fils. imolar seu único Je filho. pense qu'Abraham a dit Eu comme ça. acho que Abraão talvez Dieu m'a disse, donné. Deus me deu. À 100 ans, Dieu m'a donné Com 100 anos ele me deu un fils, filho, un vieux comme moi. velho como eu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas O que faire? é que Deus não pode Et tout fazer? ce qu'Abraham a rencontré en Tudo chemin, que Abraão toutes encontrou, les bénédictions que Dieu lui a as faites, bênçãos que ele tanto Abraham recebeu. était sûr Abraão ele tinha qu'il certeza va donner son fils à que Dieu. ele ia dar seu Il filho a était sûr Deus. que Dieu va Ele le tinha rendre certeza que Deus ia Isaac. devolver Isaac. parce qu'il avait confiance. Porque ele tinha confiança. Il a confiance. Ele tinha confiança. Job a dit, Jó disse, Dieu m'a donné, Deus me deu. Dieu a repris. Deus tomou. Qui je suis Quem sou eu? pour juger la décision Para de julgar a Dieu? decisão de Et la Deus. Bible dit, E a Bíblia tout ce fala que Dieu fait que tudo que Deus est faz bon pour nous. é bom para nós. Abraham allait jusqu'à la fin. Abraão foi até o fim. Et voici, Dieu a E fait então Deus fez le miracle, o milagre, le bélier. o carneiro. Mais c'est en dernière minute. Mas foi no último Abraham instante. n'avait pas le doute. Abraão não duvidava. Abraham não n'attendait duvidava. pas que Dieu fasse quelque Abraão chose ele não estava pour qu'il esperando ne donne pas que son Deus fils. fizesse algo para que Il ele não était desse sur o le filho. point. Ele estava no Quand ponto. l'ange l'a dit, Mas quando o anjo ne disse, faites pas cela. não faz isso, Dieu approuvera. Deus Il proverá. a mené le bélier. E ele trouxe Dieu avait o tout carneiro. préparé. Deus já tinha Esse tudo bélier, preparado. Aquele Ce carneiro. n'est pas un hasard. Não foi Dieu avait por tout acaso. préparé. Era que Deus já tinha Et tudo c'est ce preparado. bélier-là E aquele qui a carneiro été que sacrifié foi à la place sacrificado d'Isaac. no lugar de Isaac. En vérité, mes frères et Na sœurs, verdade, irmão, Dieu, Deus, tout ce qu'il a fait, tudo que ele c'est fez pour mettre Abraham à era l'épreuve. para colocar a prova em Et pour Abraão. nous montrer nous Para nos mostrar a nós que rien que nada ne peut pas arriver não pode dans notre acontecer vie em sans nossa le vida sacrifice, sem o sacrifício, sans l'obéissance sem o obedecer à la parole de Dieu. a palavra de Abraham Deus. a marché 3 jours. Abraão, ele
criando 3 dias. Ce n'est pas pour aller recevoir Não les foi bénédictions, para receber uma bênção, mais 3 jours mas 3 dias pour aller égorger para son fils. imolar o seu filho. Imaginez Imaginem, ces 3 jours. 3 dias, Quel est le sentiment qual era o sentimento qu'un de nous que de nós fait sentir? poderia sentir. Dieu ne t'a pas envoyé pour aller recevoir, Ele não te mandou para receber mais il t'a alguma coisa, envoyé pour aller mas sacrifier ele te enviou para celle que tu sacrificar aimes le plus, a coisa que você mais ton ama, unique. o teu único. Pendant 3 jours, Durante 3 tu dias, marches tu andas pour aller dans cet endroit, para ir àquele local pour sacrifier. para sacrificar. Quel est le sentiment? Qual seria o C'est sentimento? cela que Dieu veut É qu'on isso que comprenne Deus aujourd'hui. quer que você entenda Que hoje. l'obéissance Que o à obedecer sa parole a sua va palavra transformer ta vai vie. transformar a L'obéissance sua à sa vida. O parole obedecer a sua palavra va faire que sa vai gloire fazer que a sua se glória manifeste se dans ta vie. manifeste em você. Faites confiance à Dieu. Faça confiança Mais em de Deus. confiance aveugle. Mas uma Faites confiança de Dieu votre cega. première. Faça de Deus a sua Ne primeira. remplacez pas Dieu pour autre chose. Não troque Deus por Mes outra frères et coisa. sœurs, Irmãos, imaginez imagine combien de quando paroles palavras négatives negativas qu'Abraham que a Abraão pu recevoir deve ter environ la recebido marche. durante o Ce seu n'est pas par caminhar. un homme, Não foi para um mais par homem, Satan mas para qu'il Satanás souffle dans ses oreilles. que soprava nos seus Ne ouvidos. donnez pas ton fils à Dieu. Não vai dar teu Ne filho a sacrifie Deus. pas Não Isaac. vai sacrificar Isaac. C'est l'unique que tu as eu. É o único que você Et aujourd'hui tem. tu as 100 E ans. hoje tu está com Tu 100 ne vas anos. pas pouvoir Tu avoir un não autre. vai ter outro. Ne faites pas ça. Não faças isso. Ne faites pas ça. Não faças isso. Durant 3 jours, Durante 3 dias. Abraham a dû Com recevoir certeza, Abraão tinha de la part de Satan ces mots. escutado essas Comme palavras. nous aujourd'hui. Como hoje Tu te nós. prépares à aller à l'église Tu te le prepara dimanche. para ir culto ao Quelqu'un domingo. t'appelle. Alguém vai te Viens chamar. me visiter. Vem me visitar. Ce week-end, Esse fim de je semana prépare à eu vou manger. preparar o almoço. Mais c'est le dimanche. Mas é domingo. C'est toujours le dimanche. Vai sempre será o domingo. Et tu vas dire comme ça. E tu vai dizer assim. Ah, je vais à l'église tous les Ah, dimanches. eu vou ao domingo todo Dimanche o tempo prochain, para a je vais y aller. igreja. O outro Je vais aller domingo eu manger vou. avec mon ami. Hoje eu vou almoçar com meu amigo. Tu as remplacé Dieu Você substituiu Deus à ta propre désir, por os teus à ta próprios propre desejos, satisfaction. pela tua própria Jésus a vontade. dit comme ça. Jesus falou assim: Si quelqu'un se veut alguém venir après moi, quer me qui seguir, renonce à que lui, ele se renuncie a si qui se mesmo charge e que de carregue sa croix a sua cruz tous les jours, todos os dias. tous les jours, Todos os et dias. qu'il me E suive. que ele me siga. C'est cela que nous devons É faire. isso que devemos On ne doit pas fazer. remplacer Não Dieu, temos que substituir ni Deus mettre rien d'autre à la place e de não Dieu. colocar nada no lugar Mes de frères et Deus. sœurs, Irmãos e irmãs, ce monde, esse mundo, il va pire en pire. ele vai de pior a Je le pior. répétais, Eu repeti. je le dis dès le premier confinement. Desde o primeiro confinamento. Et il y a des chrétiens qui disent comme ça. E ainda existem Nous crentes allons que retourner dizem: nós vamos dans voltar notre vie nas nossas où on vidas l'a laissé. onde nós deixamos antes. Não. Não. Ce monde ne va pas s'améliorer. Esse mundo não Il va vai aller melhorar. pire en Ele pire. vai de pior em pior. Mais Mas le chrétien, o crente, membre du corps de membro Christ, do corpo de au Cristo, milieu de cette no vague, meio dessa onda, le chrétien va vivre vai viver la grandeur de as Dieu. grandezas de Le Deus. monde va voir O mundo la vai ver différence a diferença dans votre em vie. vossas vidas. La Bible nous dit A Bíblia nos diz que 1000 tombent que 1000 dans tes cairão côtés, do lado, 10 000 dans ta droite. 10.000 à tua direita. Toi, Mas tu ne você, seras pas atteint. você não vai Au milieu de cette grande vague, au milieu de cette tempête, dessa tu tempestade, seras là, você vai estar aí. mais ça ne va pas te toucher. Mas não vai te tocar. Tu vivras la grandeur de Vai Dieu. viver a Pendant qu'il y grandeza. aura des grincements des dents, Durante o tu seras dans la joie. você estará Parce que feliz. ce n'est plus toi qui Porque vis, não é mais você que vai mais c'est viver. Jésus qui Mas vit en toi é pour Jesus Dieu. que vai viver em você para Deus. Mes frères et sœurs, Irmãos, le salut a d'une salvação de personne uma pessoa ne dépendait pas de não l'autre. depende de outra pessoa. Votre salut A tua ne dépendait salvação pas de votre mari, não depende ne dépendait pas de votre épouse, não depende da ne dépendait pas de vos enfants, ne dépendait pas de vos não parents. depende, Pai, dos seus C'est pais. individuel. É Le individual. mari ne doit pas attendre O marido l'épouse não pode esperar a pour esposa prier. para orar.
L'épouse ne doit pas A attendre le mari esposa pour não tem que prier. esperar o esposo para orar. Et ni pour aller à E l'église. nem para ir ao culto. Beaucoup disent, Muitos je dizem, n'ai pas de voiture, eu não tenho je n'ai veículo. personne pour me Eu não déposer. tenho ninguém para me Je ne peux pas aller à l'église Então aujourd'hui. eu não posso. Quelle tristesse Mas como é triste, si Abraham avait se dit, Abraão não tivesse ah dito, non Dieu, ah Deus, c'est trop loin, é muito longe. je ne veux pas aller Eu là-bas. não vou até lá. Marche 3 jours. Vou andar 3 Tu dias. veux que je sacrifie à Porque eu Isaac? sacrifico Isaac. Je veux le sacrifier ici Eu vou même. sacrificar aqui mesmo. Pourquoi Abraham n'a pas fait ça? Porque Abraão não fez isso. Pourquoi Abraham se sacrifiait Porque Abraão se de sacrificou marcher de andar et aller jusqu'à e là aí até aqueles montes pour obéir para à la voix de obedecer a l'Éternel? voz do Senhor. Dieu dit lève-toi, Deus diz te levanta, va, vai. lève-toi et Então va. te levanta e vai. C'est l'obéissance. É o obedecer. Beaucoup de chrétiens, Muitos crentes ils sont au milieu de l'église. estão no meio da Ils igreja. n'obéissent pas à la parole de Ele Dieu. não obedece Ils a palavra font ce de Deus. qu'ils veulent Ele faire. faz o que ele Ils bem écoutent entende. la parole, Ele escuta a en sortant palavra de la e porte, saindo da porta, ils obéissent. esquecem Ils tudo vivent leur propre e vie. vivem a própria vida. Ne vous trompez pas. Não vos Si enganei. tu veux vivre Se você quer viver la grandeur de Dieu, a grandeza de tout ce que Deus, tu as besoin, tudo o que sur necessita cette terre, dessa terra, prépare ta vie prepare a sua vida. céleste. É celestial. Abandonne, Abandone. marche avec Jésus. Ande com Jesus. Jésus a dit à quelques hommes, Jesus falou a alguns homens. un dit à Jésus, Disse, je veux te suivre eu quero te seguir où tu irais, aonde tu fores. mais permette-moi Mas me permita d'aller chevelir mon de père. além enterrar meu pai. Qu'est-ce que Jésus a dit? E que foi que Jesus respondeu? Laissez le mort Deixe mortos, enchevelir leur mort. enterrar seus mortos. L'autre a dit, E o outro disse, je vais aller avec toi, eu quero ir com você, mais laisse-moi mas permita-me aller ir dire au revoir de à ma maison. despedir de minha casa. Qu'est-ce que Jésus a dit? E o que Jesus falou? C'est lui qui met la main Aquele que coloca à la ceinture a mão no arado et regarder derrière e olha para trás, n'est pas propre não é próprio au royaume de Dieu. ao reino de Deus. C'est Jésus Foi Jesus qui a parlé. que falou. Et aujourd'hui, E hoje, les chrétiens, os crentes, ils disent Jésus, Jesus, l'amour. amor, Jésus comprend tout. Jesus entende tudo. Ah, le temps de Dieu. O tempo de Deus. Ne t'inquiète pas, ma Não soeur. te preocupa, Ne meu irmão. t'inquiète pas, mon Não frère. preocupe, meu irmão. On n'a plus de temps. Nós não C'est temos. aujourd'hui que tu dois préparer. Hoje que você tem que preparar a sua vida. Il est amour, Ele é mais fiel, il est justice. mas ele também é justo. Il ne fera pas Ele d'exception não de vai fazer personne. acepção de ninguém. Le jour que beaucoup vont O dia venir que devant muitos lui, vão vir diante dele. Seigneur, Senhor, on a sauvé. nós salvamos Beaucoup de gens ont tombé. muitas vidas. On a ressuscité de Nós morts ressuscitamos en mortos ton nom. em teu nome. Les aveugles voient Os cegos à enxergaram travers nous. através de nós. Jésus va dire quoi? Jesus vai dizer o quê? Arrière de moi. É, Retirez-vous de moi. arreda-te, Je ne vous ai jamais eu connu. não te conheço. Il a dit, ce n'est pas tout ce qui dit E Seigneur, ele vai Seigneur, dizer, não são todos va que être sauvé. vão dizer Senhor, Senhor, Beaucoup que vão ser seront salvos. au milieu de l'église, Muitos estarão no vão meio de nós, périr, vão vont aller perecer en enfer. e vão pro Parce qu'ils inferno. n'ont pas une Porque vie eles não têm uma vida agréable à Dieu. agradável. Parce qu'ils n'ont pas une vie Porque não têm uma en vida communion em comunhão avec Dieu. com Deus. Abraham Abraão est le modèle é um exemplo qu'on doit que suivre. temos que seguir. Abraham est le modèle É o qu'on exemplo doit suivre. que temos que seguir. Jésus, Jesus, il est lui-même ele mesmo, le modèle. o modelo. L'autre doit aider son prochain. Tem que ajudar o Si próximo. tu vois que ton prochain, Se você ele vê va que mal, o próximo vai mal, ne le juge pas. não julgues. Ne poste pas Não en Facebook en coloque parlant mal na rede des social autres de personnes. coisas ruins do Ne próximo. va pas faire Não vá scandale à escandalizar travers le nom de ta soeur et ton frère. através do nome de sua irmã, seu irmão. Priez, priez. Ora, Priez pour ton ore, frère. ore pelo Priez pour ta soeur. Ore pela sua C'est irmã. cela que nous devons faire. É isso que devemos fazer. Aimer ton prochain comme toi-même. Ame seu próximo Et como a si non mesmo. juger E não et julgue. montrer le doigt. E mostrar o Cela ne plaît pas à Dieu, mes Isso frères. não agrada a Deus. Nous devons chercher Dieu. Nós devemos C'est procurar aujourd'hui. hoje. Nous devons corriger Devemos notre vie aujourd'hui. nossas vidas Pendant qu'il est temps. ainda que Aujourd'hui, on est là dans cette hoje salle. nós estamos
nessa On sala, écoute la parole de nós Dieu. escutamos a palavra Qui de sait demain? mas quem se Qui sait haverá demain? amanhã, quem Et sabe, ceux qui n'ont pas e compris, aqueles que não qui entenderam, ne viennent pas à e l'église, que não vêm aos cultos parce à qu'il n'a igreja, personne pour le porque déposer não à tem l'église. ninguém para os depositar na igreja. Quelle tristesse, mes frères et sœurs. Como é triste, irmão. Ils n'ont pas compris encore. Eles não entenderam. Le membre du corps de Christ, Os membros do il corpo se de Cristo, prépare eles se en preparam ce moment nesse pour momento adorer Dieu. para adorar a Deus. Que Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe. Levez-vous, mes frères et Olha-se sœurs. de pé. Nous allons prier Nós vamos orar pour remercier Dieu para agradecer a Deus et demander à Dieu e pedir a Deus. ce que vous avez O que besoin. vocês La estão Bible a dit, necessitando. fais connaître à votre Dieu A Bíblia diz, faz conhecer ce a que Deus vous avez besoin que você par des necessita supplications com súplicas et des actions de e grâce. ações de graças. Amen. Amém? Amém, Senhor. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, au nom de ton Fils no Jésus-Christ, nome do teu filho voici Jesus, ton peuple, mon Dieu. aqui está teu povo Je te demande, e Père, eu quero pedir, relève-eux, Seigneur. levanta-os Au nom de em Jésus, nome de Jesus. manifeste-toi Manifesta-te ton pouvoir, o Seigneur, teu poder dans leur vie. em suas Au nom vidas. de Jésus, Em nome de tous Jesus, ceux qui sont par terre, todos que estão caídos, relève de nous. levanta-os Tous ceux qui novamente. n'ont plus de force, Todos que não redonnez la force. dai a Au força. nom de Jésus, Em nome de tous Jesus, ceux qui sont malades, todos que estão qu'ils doentes, soient que guéris. eles sejam Au curados. nom de Em Jésus, nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, merci obrigado pour toutes choses. por todas as Et coisas. je crois, Seigneur, que la Que a transformation va transformação arriver, Seigneur, vai dans chegar la vie de cette na vida personne. dessa Au pessoa. nom de Em Jésus, nome de Jesus. s'il y a quelqu'un Se alguém à l'hôpital, hospitalizado, entubé, Seigneur, entubado, qu'il puisse être guéri. ele possa ser Au nom curado. de Jésus, Em nome de que la Jesus. maladie de cancer puisse sortir de ton corps. La maladie de diabète puisse sortir de ton corps. Saia desse corpo. Qu'il ne résiste pas dans ton corps. Não resista. Parce que ton corps appartient au Saint-Esprit. Pertence ao Espírito Santo. Seigneur Dieu, brise le chaînes. Quebra as correntes. Brise le chaînes. Quebra as correntes. Brise le chaînes. Ouvre les portes. Abre Fais dans la vie de cette Salva a personne. vida dessa Tu pessoa. es Dieu qui est capable de ouvrir les portes où il n'y a pas de porte. Et au nom de Jésus, réalise la transformation de la vie de cette personne. Au nom de Jésus, que toutes les personnes qui est dans cette salle reçoivent la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus, qu'ils reçoivent la transformation. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu, aide ton peuple chaque jour dans leur vie. Au nom de Jésus, Em nome de je Jesus. te remercie Eu quero te de agradecer. toutes De choses. todas as coisas. Merci beaucoup. Obrigado por Au nom de tudo. Jésus. Em nome de Jesus.